existem dois caminhos a seguir? Eu acho que não. Seria fácil, né? Se a gente pudesse seguir para este lado, para este lado, seria simples. Eu acho que se você pudesse escolher entre o bem e o mal, se você pudesse escolher entre o fracasso e o sucesso, seria muito mais simples. Mas a vida não é assim. Na verdade, nós passamos a vida com uma série de possibilidades. Isso o tempo inteiro, diariamente. Nós temos diversas portas para abrir. E isso cabe a cada um. Cabe a nós, cabe a mim, a minha sócia, ao meu filho que está aqui, a todos vocês. Vocês podem escolher o caminho. Será difícil? Sim. Porque nessa porta aqui pode ter um caminho fácil. É bacana a gente sair, se divertir, ir para o caminho errado, beber, fumar, fazer uma série de coisas, escolher o caminho das drogas, do crime. Eu acho que é fácil, é mais fácil. É mais fácil ficar deprimido dentro de casa, não tenho forças, sofro bullying, não quero ir para a escola, não tenho amigos, os meus pais fazem isso, meus professores fazem aquilo. Então, como eu sou vítima, eu posso escolher o caminho mais fácil, porque tudo se justifica, né? Eu estou sendo vítima da sociedade, eu estou sendo vítima do mundo, então eu vou reagir contra ela de alguma maneira. Vou escolher a primeira porta. Se é um presídio lotado, não é uma foto inventada, né? Ali se entregaram ao vício. O vício é simples, às vezes é bacana, né? Você usa droga, fica legal, fica divertido, se diverte com os amigos, é mais bacana para curtir uma festa. Mas eu já vi de tão perto o que acontece, eu já vi de muito perto o que acontece com uma pessoa que no início achou que era bacana, que era divertido, que conseguia se incluir mais fácil, e depois eu vi uma vida conduzida ao fracasso por conta de droga. Infelizmente, essa é a realidade. Isso aqui é a Cracolândia. Eu trabalhei lá perto, praticamente grudado. Dentro da minha trajetória, eu fui advogada da Orquestra Sinfônica de São Paulo, do qual era presidente Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente da República. E lá ficava a Sala São Paulo e na frente a Cracolândia. Chamavam do lixo e do luxo. E é isso, era exatamente isso que eu me presenciava todos os dias. Na verdade, mortos-vivos, né? Zumbis. É muito triste aquela realidade. Isso daqui, essas mãos, representam pessoas pedindo esmolas, pedindo um troco, pedindo migalha da sociedade. Isso é mais fácil. É mais fácil fazer isso. O que conduz à morte? Eu acho que o caminho é um só. Não é utopia falar isso. Acho que a gente nós estamos vivendo hoje a era da informação. Vocês têm acesso a tudo através das redes sociais, através do YouTube, através de tudo. Então a gente sabe que não é utopia, que não é inventado. É isso que conduz quando a gente escolhe o caminho mais fácil. Sonhos, todos nós temos. Dificuldades, todos nós temos. E eu posso garantir para vocês que o caminho mais difícil da vida é esse aqui, ó. Isso aqui dói muito. Dói. É verdade, não dá para mentir. Você passar horas do seu dia enquanto você poderia estar dormindo com seus amigos, com a sua família, vendo Netflix, vendo Whindersson Nunes, vendo qualquer coisa, qualquer bobeira na internet. O que é mais gostoso? Ver isso ou estudar? Com certeza é uma bobeira, né? Com certeza. Isso aqui dói, é difícil, mas isso aqui pra gente como nós é o único caminho. É o único caminho. Eu não vejo outro caminho para quem tem uma história parecida com a minha. E eu acredito que muitos de vocês tenham a mesma história. É um trecho da história, não dá para contar todas as dificuldades
dificuldades que eu passei, é um resumo, mas eu imagino que olhando para cada um de vocês, que vocês têm as facilidades, têm as alegrias, mas tem um caminho bem complicado, bem árduo. E vocês vão ter que lutar muito para que vocês possam construir alguma coisa diferente. É possível isso? Você jantar nos melhores restaurantes de São Paulo, do Brasil, do mundo, viajar para vários países? É possível com isso aqui. É possível você se divertir sem preocupação, com a sua consciência tranquila, com seus amigos, com seus familiares, e sabendo que você de alguma forma colaborou para a sociedade, que você colaborou com a sua família, que você colaborou com seus amigos e que você tem uma consciência tranquila para que você possa se divertir. Você pode ter uma casa bacana, um carro bacana, mas tudo depende da escolha que vocês fizerem. Porque não adianta nada você andar pelo caminho errado, você conseguir tudo isso, aparentemente, né? Porque quando você está no caminho errado, você não tem amigo de verdade. Você pode conseguir aquela casa, você pode conseguir aquele carro. Mas em quanto tempo será que você pode perder tudo isso? Da noite para o dia? Tem consciência tranquila? Tem paz de espírito? Acha que no outro dia você vai acordar e pode ser que tenha alguém batendo na sua porta que vai privar sua liberdade, tudo acabou e tudo foi apreendido? Então, para mim, esse, sem dúvida, é o caminho mais difícil, mas é o único caminho. É o único caminho que você consegue construir coisas sólidas, que você consegue construir uma vida de muita fartura e abundância. Então, o tema é, você tem o poder da escolha, eu trouxe algumas frases para vocês, para descrever isso que eu estou falando. Cada atitude é uma escolha. Saiba que todas as coisas que nos acontecem estão aí para mostrar que algo precisamos aprender para viver melhor. Cada escolha que fazemos vai moldando a pessoa que somos e criando nossa realidade de agora e nos prepara para o futuro. Somos os resultados das nossas escolhas. Você tem o poder de escolher e foi presenteado com livre-arbítrio. Isso significa que é livre para escolher, mas qualquer que seja a escolha terá que conviver com ela. É disso que eu falo. O que mais nós temos que buscar e preservar é a nossa liberdade, é o respeito, né? A importância que nós temos para com o todo. Não adianta a gente passar essa vida construindo algo só para nós, individualmente. Se você pensar só em você todos os dias, eu quero isso porque eu quero ser melhor, eu quero isso porque eu quero ter mais, eu quero isso porque eu quero viajar, eu quero isso porque eu quero ter um relógio bacana, um tênis bacana, um boné bacana, enfim. Se você passar a vida pensando nisso, você não vai construir nada significativo, porque você vai pensar em bens materiais, mas você não vai pensar na sociedade, no todo, né? Você tem que pensar coletivamente. Quando você muda seu comportamento com seu colega e isso vira uma sucessão de fatos, você vai construindo um ambiente muito melhor para que você possa viver. E quando você constrói, tudo muda. Eu posso falar para vocês que desde a época que eu saí daqui, passando hoje pelas ruas, o bairro praticamente continua igual. Eu não vi muita diferença. Se muita gente tivesse pensado diferente, em construir diferente, será que o nosso bairro não seria melhor? Será que a condição não seria outra? Se o colega tivesse pensado, vou construir uma casa melhor para mim, dentro das minhas condições, vou fazer isso, vou montar um grupo de estudo, vou desenvolver meus filhos, a gente não tem condição, mas vamos fazer alguma coisa coletivamente. Vamos desenvolver esse bairro, essa comunidade, vamos transformar. Não teve. Eu fui uma das que foi embora, ainda nova. Eu fui embora daqui, eu tinha 15 anos. A partir desse tempo eu voltei em algumas oportunidades, porque eu tenho muitos familiares aqui. Os meus tios são daqui, os meus avós eram daqui, eles faleceram, mas eu tenho bastante família e eu voltei esporadicamente para passear. Mas eu nunca parei, assumindo a minha parcela de culpa,
para olhar para a comunidade e falar: eu poderia, ainda que de uma forma pequena, contribuir para a mudança do meu lugar, porque esse é o meu lugar. Eu acho que por mais que pareça pequeno eu estar aqui para falar a minha história, não é, porque eu sei que tem muita gente que pensa diferente e eu não quero impor que vocês pensem como eu e que vocês tenham a vida que eu tive. Eu não quero isso. Mas se dentre todas essas pessoas que estão aqui me ouvindo, eu conseguir de alguma maneira plantar uma sementinha que seja dentro do coração e dar uma esperança, uma perspectiva diferente de vida, eu já estou satisfeita, porque eu consegui contribuir uma parcelinha pequena com a minha sociedade, com a minha comunidade. Então você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Portanto, entenda e atue a seu favor, utilizando o poder da escolha, a consciência e o bom senso. Seja uma pessoa melhor, que é isso, eu acho que é o objetivo de vida de todo mundo, é ser uma pessoa melhor todos os dias, é construir algo melhor. Eu vou citar para vocês, existe um livro chamado Poder da Ação, que é do Paulo Vieira. E esse livro traz 7 passos muito significativos que ajudam a conduzir vocês a escolhas melhores. Acorde, né? Você precisa acordar para a realidade, você precisa acordar para a vida. Por mais que vocês podem ter vivido tudo até aqui, mas eu acho crucial que vocês comecem a pensar de uma forma diferente. Porque eu acho que essa é a oportunidade. São todos do terceiro ano aqui? Todos? Levanta a mão? São? Legal. Então eu acho que esse é o momento que vocês vão fazer as escolhas mais importantes da vida de vocês. É muito importante. As decisões que vocês tomarem agora, elas vão conduzir vocês até o fim. Então por isso que eu achei importante falar com alunos do terceiro ano, para falar a minha vida e falar das possibilidades. Essa história aqui, que cita no livro, é o seguinte: esse pescador aqui, ele estava lá no rio pescando, o primeiro peixe que ele pegou foi um peixe enorme, um peixe espada, gigante, ele jogou de novo no rio. Aí ele pescou o segundo peixe e novamente ele jogou no rio. Tinha o outro pescador, curioso, ele ficou curioso com aquele cenário. Ele falou: mas ué, né? Por que ele está jogando os peixes? Mas ele ficou quieto, vendo qual seria a atitude do outro pescador. Aí esse pescador começou a pescar peixes pequenos. E esses peixes ele colocava no barco. O pescador ficou curioso. E aí ele não aguentou, ele resolveu perguntar: mas por que, ô amigo, o que você está fazendo? Por que você jogou os peixes grandes e ficou com os pequenos? E o pescador respondeu: mas é que a minha frigideira é pequena e não comporta aqueles peixes grandes. Então eu tenho que pescar os peixes pequenos. Você acha que essa era a atitude correta desse pescador? Ele pensou pequeno, ele não queria mais, ele queria pescar o peixe pequeno porque a frigideira era pequena. E ele não pensou no meio de pegar o peixe grande, repartir o peixe fritando o dia após dia. Não, ele não abraçou a oportunidade que ele teve, ele simplesmente deixou essa oportunidade passar. Agir, né? Além de pensar, acordar, planejar, você tem que agir, né? Você tem que tomar uma atitude. Você precisa parar de inventar historinha, desculpa. Hoje eu não quero, hoje eu tô cansado, hoje, eu tô me sentindo mal, eu não tô bem, eu acho que eu tô feio, eu acho que eu tô gordo. Não que ser gordo, estar acima do peso é um problema, mas você tem que se sentir bem com você. Se você se sente bem acima do peso, ok. Se você não se sente, você tem que fazer alguma coisa. Então todo dia você inventa: vou pra academia, não vou. Aí chega pro nome: não fui, porque olha, eu tô com dor na perna, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor assim, colar. Isso existe? Existe. Eu invento essas historinhas todos os dias para não ir pra academia, né? Então são historinhas que a gente cria para não chegar num caminho. Então, primeiro de tudo, você tem que agir.
tem que sair da zona de conforto de vocês, planejar, colocar no papel, traçar uma meta clara, objetiva, por mais simples que seja, possa aparecer para vocês, coloque no papel e execute. Isso é ação, isso é agir. Autorresponsabilize-se por todos os seus atos. Não adianta falar, eu não aprendi porque o professor não me ensinou. Não, o professor não me ensinou, não explicou, o professor não deu conteúdo, o professor é bravo, é chato, então eu não aprendi porque eu não gosto do professor. Ou eu não aprendi porque minhas condições na minha casa são muito difíceis. Eu tenho problemas em casa, então eu não consegui executar uma tarefa, não consegui um trabalho bacana. Você tem que tomar a responsabilidade da sua vida e dos seus atos. Toda vez que você não consegue algo na sua vida, é por culpa sua. É porque você não planejou adequadamente, porque você não se preparou adequadamente. Então você pode se preparar e se responsabilizar. O primeiro passo, um dos principais para mim, a meu ver, que uma pessoa de sucesso ela tem, uma primeira característica, é se responsabilizar pelos seus atos e parar de culpar a sociedade. A sociedade pode ter 1000 defeitos, mas é aqui que nós estamos e cabe a nós modificar. O quarto passo é o foco, mas tem que focar uma meta. Existem inúmeras possibilidades na vida, Existem milhões de ideias, mas o que é mais difícil? Você centrar e focar numa única ideia e você vê que você está sendo influenciado por um monte, mas você escolheu uma única. Então essa frase é bacana. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá fazer, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Você vai ter um turbilhão de ideias na sua vida a partir da sua graduação, mas você vai ter que focar em uma e seguir em frente. Comunique-se. Você tem que se comunicar com seus colegas, com a sociedade como um todo, de uma maneira assertiva. Um estudo desse cara, Marcel Lozada, ele falou o seguinte: aquela criança que recebe uma centena, qual a diferença entre uma criança que recebe uma centena de críticas dos seus pais todos os dias? Você é burro, você é incapaz, você não pode, você só fez errado, você só está na rua, você não me ajuda. Todos os dias recebe apenas críticas. Com aquela criança que todos os dias recebe apenas elogios. Você é esperto, você é inteligente, que bacana, só elogios. Qual será que dessas crianças será uma pessoa melhor? Será um profissional melhor? Um cidadão melhor? Nenhuma das duas. Nem a criança que só recebeu crítica e nem a criança que recebeu só elogio. Porque na vida, todos nós temos que ser criticados e elogiados. E existe um estudo que garante um número de elogios que a pessoa tem que ter, que a criança tem que ter, e tem que ter as críticas. Ela tem que entender o que ela faz certo, faz errado, e tem que entender que a sociedade ela vai criticar, ela vai julgar, e ela tem que estar preparada para isso. Questione todo mundo, questione o ensino, questione as suas atitudes, pergunte sempre onde, como e quem. Você tem que se perguntar, para cada atitude que você tomar, você tem que se questionar para ver se está correto. Se você está no caminho correto, você tem que se questionar o tempo inteiro. E a última, você tem que crer, você tem muita fé no seu caminho, você tem que acreditar todos os dias que você é capaz de mudar, que você é capaz de construir uma vida próspera. E aí, a minha profissão, eu sou advogada por paixão, como eu falei, porque eu gosto, foi a minha escolha. Na verdade, não foi a minha escolha lá no passado, foi a escolha da minha mãe. Engraçada essa história, porque eu queria fazer moda, odontologia, pensava em 1000 coisas, menos no direito. E a minha mãe me disse: ou você faz direito,
ou você cursa essa graduação, ou eu não vou ajudar você a pagar a sua formação. E como eu não tinha possibilidade, eu trabalhava na C&A, sabe aquelas meninas que ficam lá, você tem um cartão C&A? Você tem um cartão C&A? Era eu. Eu passava horas e horas perguntando se tinha um cartão C&A. E eu tinha que cumprir meta. Mas eu ganhava R$400 por mês, à época. Já naquele tempo, a faculdade custaria R$700. Como que eu pagaria? Não pagaria? Então eu falei, bom, antes de ouvir a minha mãe e cursar direito, porque ela vai me ajudar, do que não fazer faculdade alguma. Então foi a minha opção. Nos primeiros 6 meses da minha profissão eu já me apaixonei. Eu entendi que aquele era o meu mundo, que aquela era a minha realidade. Graças a Deus a minha mãe me forçou e me obrigou. Ela não conseguiu me ajudar por muito tempo a pagar a faculdade, porque as condições dela também não eram tão boas. E eu tinha mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Então, quando eu cheguei no 2º ano de faculdade, eu fiquei grávida dessa criança aqui. Ele vai ficar bravo comigo, que tem 16 anos. Então, eu fiquei grávida e minha mãe disse: assuma as suas responsabilidades. A partir de agora, você é responsável por pagar o seu curso, por sustentar o seu filho e por cuidar dele. Essa foi a sua escolha. Então, foi isso que eu fiz. Eu escolhi o meu caminho, eu cuidei do meu filho, eu me formei na faculdade, eu fui a primeira da minha família inteira a ter uma graduação. Eu sou a única pessoa da minha família que é advogada. Hoje já tem outras pessoas formadas, mas eu fui a primeira. Meus avós eram analfabetos, moravam ali na Rua Pinhal, número 340. Me lembro, tenho uma infância muito boa e gostosa, mas eu lembro das dificuldades dos meus avós. E eu me lembro que antes do meu avô morrer, ele disse: você não sabe o orgulho que eu tenho de você, porque você escolheu o seu caminho e mesmo diante de tanta adversidade, você conseguiu e tem conseguido construir uma história de sucesso. Então eu não quero coagir vocês, obrigar vocês, fazer como minha mãe que me obrigou a cursar a graduação em Direito, é uma possibilidade, mas vocês têm inúmeras possibilidades de profissão. Eu acho essencial que vocês pensem nisso, porque 3º colegial, ensino médio, fundamental não significa mais nada no mercado de trabalho. Você ter uma única graduação já não significa mais nada. Tá? Você, um profissional do futuro, ele tem que ter no mínimo algumas especializações para que você consiga ter uma boa colocação profissional, para que você consiga se diferenciar do mercado. Então você vai ter que estudar cada vez mais. Mas uma coisa é essencial: estude, faça a primeira graduação. Se você não tem dinheiro para passar numa faculdade privada, mesmo assim vale a pena tentar. Tenta a pública. É difícil a pública foi feita para Playboy? Provavelmente, né? Porque eles estudaram, têm mais condições do que nós, mas é possível você passar. Se você não passar, ainda assim é possível, porque eu saí da faculdade e fiquei pagando por ela pelo menos por mais 2 anos. Porque eu pegava empréstimo atrás de empréstimo bancário para conseguir pagar o meu curso, porque como eu disse para vocês, eu ganhava R$400, a faculdade custava R$700 e eu não tinha dinheiro. Eu morava em São Paulo, fazia faculdade em Mogi, tinha um filho já, não conseguia. Então eu tive que sair da faculdade e ficar pagando por ela mais 2 anos. Mas eu me formei. E eu posso garantir para vocês que a minha vida mudou. Mas mudou tanto, mas tanto. Já começou a mudar no 1º ano. No 1º, no 2º, no 3º. Hoje a minha vida, nem de longe, parece que foi. Eu tenho muito a construir ainda, mas já construí bastante coisa. E coisa para mim muito significativa. Agora, eu queria perguntar para vocês, na verdade, se alguém
se propor a me falar qual a sua escolha. Se você já tem definido qual é o seu caminho, se você já tem uma ideia do que vai fazer, eu gostaria que vocês se propusessem e levantassem espontaneamente, senão eu levo o microfone. Alguém quer falar espontaneamente? Falar qual é a sua escolha? Tem coragem? Não? Eu vou insistir. Boa tentativa. Sabe que não pode fazer o jantar aí? Qual a sua escolha? Bacana. Então você vai ter que estudar direito. Bacana, boa escolha. Você já tem plano? Gente, vamos escutar os sonhos dos colegas? Eu acho que a primeira coisa, né, que a gente precisa é ouvir, se comunicar. Para você se comunicar de uma forma assertiva, o primeiro passo é você escutar. Né? Seja um bom ouvinte, que você vai ser um bom comunicador. Então, se vocês não conseguirem parar para escutar quais são os sonhos dos seus colegas, como que o outro vai escutar você quando você precisar? A vida é assim. E ela gira muito rápido. E não é mentira, e não é utopia, e não é mito. Uma hora a gente está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, e ela vai fazendo isso o tempo inteiro. Então escuta o colega de vocês. É significativo, você vai se deparar com ele daqui 10, 20 anos. E você vai ver que você pensa totalmente diferente do que hoje. Seu sonho. O que você quer fazer como empreendedor? Que bacana o seu sonho. Você tem que traçar uma meta e seguir em direção a ele. Eu vou perguntar para mais alguma pessoa. Vergonha. Olá, tudo bem? Qual o seu sonho? O que você está fazendo para que você consiga chegar nesse caminho? Bacana, você vai conseguir. Você já tem uma meta, você já tem um plano, você é uma pessoa centrada e você vai conseguir. Todos aqueles que têm meta e sabem, têm consciência de onde pode chegar, certamente vão conseguir. Agora, eu acho que vou finalizar, parar de tomar um tempo de vocês, parar de falar um pouquinho de mim. Na verdade, a intenção não era falar sobre a minha vida. Eu não sou narcisista, não vim aqui me expor porque eu quero aparecer. Não é essa a intenção. Na verdade, a minha intenção é saber mais sobre vocês. É querer participar de uma forma mais ativa da vida de vocês. Isso é significativo para mim. Eu não sei se vai ser para vocês, mas para mim, sem sombra de dúvida, é. Porque eu sei que eu posso me encontrar com vocês daqui não sei quanto tempo, daqui não sei quantos anos. A gente vai se deparar no mercado de trabalho. Eu pretendo continuar trabalhando aqui. Tenho projetos fora do país, mas eu pretendo continuar trabalhando no Alto Tietê. Não pretendo abandonar a minha região. Então eu tenho certeza que eu vou encontrar com muitos de vocês por aí. Então eu vou finalizar. E eu queria que vocês prestassem atenção. Provavelmente vocês já ouviram, não sei. Mas eu queria que vocês prestassem atenção. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, Laís, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes.
tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Gente, eu sou resistência. Eu espero que vocês também sejam, que vocês me consigam modificar a história de vocês e que vocês subam um degrauzinho por dia, mas que vocês subam e não desistam. Obrigada, estou muito feliz e honrada de estar aqui com